com a palavra o deputado federal Hugo Mota Vanderlei da Nóbrega. Bem, muito boa tarde. Quero primeiro agradecer o convite para participar desse importante congresso que o nosso Estado hoje recebe. Quero, nas pessoas dos professores Dr. Solon Benevides, Dr. Salles Gaudêncio, bem como Dr. Anne e Dr. Walter Agra, agradecer a todo o corpo docente da Universidade Federal, agradecer em nome do diretório acadêmico dos estudantes de Direito também a oportunidade por esse convite, dizer que, para mim, muito me envaidece essa oportunidade de, aqui, enquanto representante do Estado, o Dr. Walter, tratar de um tema tão importante e tão atual para a realidade do nosso país. Eu trouxe uma pequena apresentação que eu vou falar um pouco para vocês. Eu vou pedir para mim dar aqui, para falar um pouco do tema e a gente poder fazer uma reflexão acerca da reforma da Previdência, que ainda está sendo apreciada no Congresso Nacional. Ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos e ela foi, no dia de ontem, por coincidência, aprovar a sua admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e ela agora deve seguir ao plenário do Senado nos próximos dias para a sua apreciação pelos senadores da República. O primeiro slide que nós trazemos sobre a questão da reforma é para que façamos uma reflexão sobre esse tema, um tema onde a atuação política e, acima de tudo, o momento que o país vive sobre a dicotomia dos extremos acabou levando esse debate a uma discussão que ultrapassou aquilo que não deveria ultrapassar, que era o critério eminentemente técnico. Nós passamos a uma discussão política no parlamento, que é natural diante das correntes partidárias, de posicionamentos políticos, doutora Anne, mas acredito que a rivalidade advinda ainda da eleição do ano passado, pelo perfil do nosso atual presidente da República e por termos na oposição partidos extremamente aguerridos de extrema esquerda, esse debate acabou avançando para um ponto que, na minha avaliação, ele não serve ao nosso país para tratar de um tema tão sério como é a Previdência. Eu defendo que as correntes ideológicas devam ser sempre respeitadas, preservadas, porém, nós temos que ter a real noção de que uma discussão acerca de um tema que trata de vencimentos sobre contribuição de autônomos, de funcionários públicos, de pessoas que passam a vida toda contribuindo sobre o seu sistema para ter a garantia da sua aposentadoria, na minha avaliação, contaminar isso dentro de um radicalismo político, a gente pode caminhar para uma discussão que ela não é benéfica. Eu acredito que a reforma da Previdência ela requer, principalmente dos atores interessados e quem está preocupado com o país, nós fazermos um debate sério, transparente, pautado na realidade, analisando os números de maneira mais fria e podemos deixar essas preferências políticas para serem tratadas, eu acredito que em um outro tema que a gente possa realmente avançar sem que causemos um prejuízo para a população. Então, o debate da reforma da Previdência, na minha avaliação, ele tem que ser pautado naquilo que a sociedade precisa, nas necessidades do nosso povo e pautado também em critérios técnicos. Vou passar o próximo slide. Falei um pouco sobre esse debate, né, a questão daquilo que prejudica nessas colocações que falamos aqui no início, sobre essa dicotomia que hoje existe e acaba prejudicando essa execução das políticas públicas que tem que ser cada vez mais eficientes, eficazes. Esse debate ele tem que realmente ser, na minha avaliação, pautado por um critério eminentemente técnico. Hoje, o que existe no nosso país é uma verdadeira guerrilha.
nós assistimos sobre todo e qualquer tema um verdadeiro rol de ataques de um lado para outro. Basta dizer que ontem nós estávamos votando na Câmara um projeto de urgência que nada mais tratava do que a necessidade de se apreciar uma matéria que tratava sobre o uso da base de Alcântara em parceria e em cooperação com os Estados Unidos, e aquilo acabou virando um debate de que a autonomia nacional estaria em risco, de que essas parcerias não seriam boas. Então, para você ter uma ideia, todo o tema que você leva lá para a Câmara, tudo está sendo tratado agora. Esse radicalismo político ele acaba tomando a frente do que verdadeiramente a matéria representa, e o nosso país fica nesse ping-pong de um lado para outro, quando no final, na minha avaliação, nem a extrema-direita está correta, nem a extrema-esquerda está correta. Nós temos um Brasil no meio de toda essa discussão, que precisa vencer a crise, que precisa recuperar o pleno emprego, que precisa voltar a crescer, que precisa ser mais justo socialmente com quem mais precisa, que precisa investir em segurança, que precisa ter saúde de qualidade, que precisa melhorar os investimentos na educação. Então, esses desafios, na minha avaliação, são as pautas prioritárias que o povo espera, não só do parlamento, mas para todo aquele que ocupa uma função pública e tem condição de dar a sua contribuição. Primeira pergunta: a reforma é necessária? Esse foi uma pergunta recorrente e sempre dita nesse debate por uns que a reforma não seria necessária e por aqueles que a defendem que a reforma seria extremamente necessária para que a gente pudesse diminuir o déficit público, pudesse com isso recuperar a credibilidade, a confiabilidade do nosso país, para que a gente pudesse também dar uma sinalização para o mercado, que já viu o país como um país que, se continuasse sem realizar a reforma, poderia ter os seus vencimentos impagáveis num curto período de tempo. A lei do teto de gastos, que hoje o Dr. Walter Agri, que está sempre lá em Brasília, sabe que tem sido um tema recorrente com relação à diminuição dos investimentos pelo crescimento da dívida pública, que vem crescendo a cada ano de maneira muito forte. Isso faz com que o Estado, diante da lei, diminua o seu potencial de investimento, e agora já está se falando sobre a ruptura nessa lei de teto de gastos, e a reforma da Previdência vinha justamente nessa possibilidade que o teto possa continuar a ser válido, já que a reforma traria um alívio nas contas da Previdência Social, porque nós teríamos aí, eu vou mostrar um pouco mais à frente, a condição de, em 10 anos, economizarmos algo em torno de R$1 trilhão que seriam investidos na Previdência Pública. Então, essa pergunta ela foi extremamente recorrente, e nós vamos mais à frente mostrar, não é, os dados de quem a defende, os dados de quem a reprova, para que a gente possa avançar um pouco na condução do tema. Depois dessa pergunta, se a reforma é necessária, vem a discussão se a nossa Previdência é deficitária ou se ela é superavitária. E isso, para cada um de nós, é uma grande dúvida, porque, para você ter uma ideia, na época da discussão da reforma na Câmara, nós pedimos a abertura dos dados da Previdência e o governo mandou a proposta de reforma e não mandou os dados da Previdência. Não mandou o que cada ação, por exemplo, o que é que representa o BPC, o que é que representa a aposentadoria rural, o que é que representa diversos temas. O governo não mandou separado o que seria o impacto da reforma em cada área. Então, fazia com que esse fortalecimento de que a Previdência, dito sempre pela extrema esquerda, que ela é superavitária, fosse recorrente e defendido na mídia, no parlamento, em colunas de jornais, de que a reforma ela serviria apenas para agradar minimamente um mercado especulativo e iria prejudicar aqueles que mais precisam, aqueles que teriam mais dificuldade para se aposentar, que teriam mais dificuldades para terem acesso aos benefícios que hoje a Previdência concede, e essa discussão acabou sendo tomada durante todo o tema e ainda continua a ser no Senado da República. Aqui estão os dados. O governo apresentou que em 2018 só o rombo da Previdência foi algo em torno de R$ 195,2 bilhões.
então aponta um déficit extremamente alto. E agora, em 2019, mesmo com a provável aprovação da reforma pelo Senado, que já passou na Câmara, o déficit ainda é estimado em 215,9 bilhões de reais. Isso, vejam só, que ano passado nós não tivemos a aprovação da reforma. Esse ano, mesmo após a aprovação da reforma, nós temos ali uma média de aumento dos gastos com a Previdência, isso apresentado pelo governo, de algo em torno de 20 bilhões de reais sobre os gastos públicos da nossa Previdência Social. Os discursos e os estudos contrários a esses números, eu procurei trazer para cá alguns dados da professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Denise Gentil, que é uma das grandes autoridades em estudos sobre os custos da Previdência Pública. Ela aponta que o déficit é uma mentira, pois o cálculo feito pelo governo está equivocado. Ela diz ali que o tripé da assistência social compreende saúde, previdência social e proteção social. Para a manutenção do tripé, as receitas vinculadas não são apenas as contribuições previdenciárias, como o governo passa, mas também os impostos de COFINS, PIS e PASEP, entre outros tributos que ela coloca na conta, para que, ao final desse somatório, ela mostre que os gastos com previdência, de acordo com a arrecadação desses outros tributos, a Previdência venha a ser superavitária, segundo os estudos da doutora Denise Gentil. E a gente levando em consideração essas receitas vinculadas, a manutenção da Previdência seria, sim, como falei, superavitário, porque ela está mudando a base de cálculo que o governo hoje faz. O cálculo e a forma de comunicar esse resultado desse cálculo é que estão equivocados, porque a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que o Congresso tem votado recorrentemente, ele desvincula para realocar 20% desses tributos do orçamento em outras ações do governo. Então, ela usa também a desvinculação das receitas da União, que, com autorização expressa do Congresso, na Comissão Mista de Orçamento e referendado pelo plenário do Congresso Nacional, recorrentemente são aprovados em todos os governos. Isso foi aprovado nos governos do PSDB, nos governos do PT, em todos os últimos governos. Esse ano, todos sabem que nós tivemos que quebrar a questão da regra de ouro no início do governo Bolsonaro para desvincular e poder possibilitar o remanejamento de 248 bilhões de reais para que o governo pudesse ter a sua saúde financeira para tocar as suas ações. E a gente vê que, mesmo com essa desvinculação, com o teto de gastos, o governo praticamente não tem condições de investir esse ano, tem enfrentado muitas dificuldades. Acredito que vocês têm visto aí pela imprensa problemas com as bolsas de estudo no CNPq, que o governo não está pagando, o recurso para as bolsas de estudo praticamente já esgotou o que estava previsto, porque o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que paga essas bolsas, já está em mais de 33% contingenciado por causa desse teto de gastos. Então, esse orçamento público, ele nos faz fazer uma grande reflexão sobre essa discussão acerca da reforma da Previdência e acerca desses números. Nós não estaríamos, acredito eu, passando por esses problemas se nós não tivéssemos um problema fiscal no Brasil extremamente sério. Problema que precisa e é um desafio, principalmente de nós que temos a obrigação de fazer as entregas para a sociedade, porque recebemos a confiança através do voto popular, de vencermos esse debate, podermos apresentar as saídas para que o Brasil saia dessa situação fiscal ruim e a gente tenha a condição de continuar avançando, de continuar progredindo, de recuperar a economia, que eu acredito que é isso que todos nós esperamos para o futuro do nosso país. A proposta apresentada pelo governo, ela tem o objetivo de, em 10 anos, trazer uma economia de 1,2 trilhões de reais. O relatório que foi apresentado no Senado, ele prevê uma economia de 990 bilhões, ou seja, esse orçamento apresentado pelo governo, ele foi cortado. Só que vocês lembram que houve um debate sobre a inclusão ou não dos estados e municípios no tema. Como a Câmara aprovou sem a inclusão dos estados e municípios, houve esse corte, o Senado, me parece, cortou ainda um pouco mais, mas aí fica em algo em torno de 950 bilhões e 1 trilhão de reais em 10 anos. Com a inclusão dos estados e municípios, essa economia aumenta para 350 bilhões de reais, aí a gente indo para 1 trilhão 340
bilhões com a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. Aqui eu trago algumas saídas que foram apresentadas no Senado Federal acerca de como se aumentar a arrecadação da Previdência antes de chegar na exigência que principalmente o pequeno, o mais carente, contribua um pouco mais, se sacrifique um pouco mais, deixe de ter acesso a alguns benefícios, e a gente vem aqui apresentar algumas saídas de arrecadação sobre setores que eu vou aqui exemplificar. O primeiro são sobre as unidades filantrópicas. Nós sabemos que há um grande debate sobre a filantropia no Brasil. Nós temos, no Brasil, instituições que têm e prestam um verdadeiro serviço filantrópico. Aqui no nosso estado, eu gosto sempre de citar o exemplo da Fundação Napoleão Laureano, que é uma fundação que presta um grande serviço no combate ao câncer, atende pessoas do estado todo, tem enfrentado agora uma grave crise. Eu acho que todos aqui têm visto uma grande campanha em favor do Napoleão Laureano. Então, na minha avaliação, o Napoleão Laureano merece sim uma isenção tributária, merece sim um apoio do governo, porque essa instituição consegue prestar um serviço que o Estado não consegue, chega onde os governos não chegam e tem todo um viés social numa área emblemática que é a área de saúde pública, principalmente no combate ao câncer. Temos também como exemplo, a Paraíba não tem, mas em outros estados, as Santas Casas, que são também hospitais filantrópicos, que prestam também um grande serviço de assistência e são enquadrados nesse critério de filantropia. Mas nós temos também no Brasil, como é comum, as instituições que se aproveitam de um viés filantrópico para não contribuir com as suas obrigações tributárias. Isso traz um prejuízo muito grande, principalmente para o sistema previdenciário, para a arrecadação da União, e nós sabemos que de filantrópicas essas instituições não têm nada. E aqui eu cito como exemplo universidades particulares, que são e foram cadastradas em fundações antigamente e continuam com essa imunidade até hoje, e de filantropia nós sabemos que não tem nada. Cobra-se mensalidade, cobra-se absolutamente diversas tarifas por todos os serviços que são prestados lá. Então, elas são instituições privadas. Então, eu acho que deveria haver um filtro maior sobre quem faz a filantropia e quem não faz. E quem não faz, via contribuir. E só a taxação dessas instituições, se fossem recolhidas, nós estaríamos aí, num prazo de 5 anos, um impacto de aumento na contribuição social de 60 bilhões de reais. Outra saída que foi apresentada foi a questão da taxação do simples. Eu vejo isso com um pouco de um pé atrás. Por quê? Porque nós temos uma grave crise econômica. Você penalizar o pequeno, o micro e pequeno, que mal está conseguindo pagar os impostos do simples, mas foi uma saída apresentada e isso impactaria também, em um curto período de tempo, no impacto de 35 bilhões de reais, se você levasse a contribuição previdenciária para os micro e pequenos empresários, aqueles que estão cadastrados no regime do Simples Nacional. E outro tema, que esse que foi uma guerra no plenário da Câmara, mas pelo fato do agronegócio ter uma grande bancada lá na Câmara dos Deputados, conseguiu-se tirar das contribuições previdenciárias do setor de agronegócio que exporta, que eu sei que é importante para o PIB, que tem uma importância grande na nossa balança comercial, mas acredito que esse setor teria condições de contribuir com a Previdência, porque nós temos o papel de discutirmos a Previdência no Brasil, não só como um caráter e um critério meramente matemático, numérico e econômico. A nossa Previdência, ela é solidária e social, e ela teria que ter, daqueles que têm condições de contribuir um pouco mais, acredito eu, a condição de o governo cobrar um pouco mais sobre o viés do retorno que a nossa sociedade precisa, principalmente nessa área tão carente que é a parte da nossa distribuição de renda, aqui no nosso Nordeste, no nosso interior. Nós sabemos o que impacta diretamente essa discussão acerca do orçamento dos pequenos municípios, a distribuição da aposentadoria rural, do BPC e de diversos benefícios da Previdência Social que serve para a organização da microeconomia. Então, só essa questão do agronegócio, ela traria o impacto de 60 bilhões de reais, lembrando que o agronegócio conseguiu vencer no voto, ficou fora da reforma da Previdência e não foi taxada. No plenário da Câmara foi retirada uma emenda que taxaria o agronegócio com as contribuições previdenciárias. A proposta do Senado, ela aumenta algumas receitas, mas não cobra dos grandes devedores.
esse também é um grande debate. Foi levantado isso lá durante o debate na Câmara, e nós sabemos que, por termos um Estado democrático de direito, as instâncias recursais, por termos a condição de dar àquela pessoa que está sendo cobrada por alguma coisa a condição de se defender, isso é muito bom. Nós sabemos que essas execuções por parte do governo, principalmente dos grandes devedores, se arrastam por anos. São debates e mais debates que acabam indo parar no CARF. Está aqui o doutor Walter, que é procurador do CAD, sabe muito bem essa problemática como é. E esses grandes devedores, eles não são cobrados pela falta de cobrança do governo. Eles são protegidos pela nossa legislação, o governo cobra, mas as instâncias recursais possibilitam a esses grandes grupos, bancos, grupos de comunicação, empresas que vieram a falir, a terem um débito tributário altíssimo, que o governo não consegue arrecadar, e sempre esse debate é trazido, mas nós sabemos, acredito eu, que seria muito mais eficaz uma legislação mais forte sobre essas pessoas que devem esses débitos, principalmente previdenciários, para que a gente pudesse proteger um pouco o nosso sistema e eles não tivessem essa benevolência de terem a condição de estarem recorrendo constantemente e não cumprindo com as suas obrigações. E temos também as massas falidas de empresas que faliram, têm débitos tributários e previdenciários altíssimos que o governo não consegue mais. Não há mais bem para confiscar, não há mais nada que possa trazer para o sistema e para o cidadão, para o beneficiado, a condição de recuperar esse ativo como forma de combatermos esse déficit. Quero aqui, antes de encerrar, dizer que eu procurei fazer um pouco uma fala mais descritiva, para que a gente possa também aqui escutar a doutora Ana e o doutor Walter, também estou à disposição de vocês, de que esse debate, ele é, como eu disse no início, extremamente contaminado pelas discussões políticas que se sobrepõem sobre aquilo que o debate deve se ater. Eu, como parlamentar do Estado, eu votei contra a reforma da Previdência, e a minha justificativa, depois de conhecer tudo isso, de me aprofundar o tema, eu acredito que o Estado começou, e a Câmara dos Deputados, o governo federal, começou cumprindo uma tarefa fiscal de redução do déficit público pela última tarefa, na minha avaliação. Porque nós só deveríamos chegar nas pessoas, no pequeno, naquele que vai demorar mais 5, 7, 10 anos para se aposentar, depois que o Estado cumprisse uma série de tarefas que poderiam ajudar na redução desse déficit, sem antes prejudicar o pequeno, sem antes prejudicar aquele que menos tem. Nós tínhamos aí uma tarefa, primeiro, de redução do tamanho do Estado, de reduzirmos os desperdícios com dinheiro público, de debatermos uma reforma tributária para trazer um sistema fiscal que viesse a estimular o contribuinte não a pagar mais impostos, mas ter a sua regularidade fiscal, porque isso, no final, iríamos aumentar a nossa arrecadação. Nós temos um dever, principalmente com a força de trabalho atual, que será a maior da história do Brasil, doutor Solon, no próximo ano, a maior quantidade de jovens aptos ao mercado de trabalho no Brasil, na sua história, será a partir do ano que vem, 2020. Nós temos aqui gerar expectativas para que essa força de trabalho venha a ter a condição de exercer as suas funções. São pessoas saindo das escolas técnicas, das universidades como vocês que amanhã estarão saindo e precisarão estar dentro do mercado de trabalho, porque isso não só vai trazer o bem-estar social para a nossa sociedade atual, como também uma contribuição previdenciária a longo prazo, porque em todos aqui estando trabalhando, estando contribuindo, o nosso déficit da Previdência também será reduzido. Então, o Brasil teria que estar gerando essas perspectivas para que, depois de cumprir todo o seu dever, todo o seu papel, reduzir o orçamento do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, ir para cima da eficiência das contas públicas, aí sim, depois que cumprisse tudo isso, eu poderia até votar a favor de uma reforma da Previdência. Mas se você começar penalizando o mais carente, querendo tirar da nossa Previdência, eu disse isso lá, num debate, já estou encerrando, chegou lá e disse, você não acha que a reforma da Previdência é necessária? Eu disse, olha, eu acho que a pergunta não é essa, eu acho que a pergunta tem que ser, será que é o momento de fazermos a reforma da Previdência? Nós não teríamos aqui que cumprir outros papéis antes? Então, e disse também,
além desses papéis, antes que o Congresso, que o governo federal precisaria cumprir, nós não podemos deixar, e até o cara era de São Paulo e ele estava meio pedante na reunião, aí eu disse, nós não podemos deixar os banqueiros da Faria Lima protagonizarem o debate, criando um gatilho de que se a reforma da Previdência não for feita amanhã, o mundo se acaba, o Brasil quebra e nós não vamos ter perspectivas. Porque só vamos ter duas saídas. Ou eles fazem uma distribuição de renda da fortuna que tem para eu me convencer que eles estão certos, ou então a gente leva todo mundo do Brasil, que está lá no meu sertão, lá perto de Patos, na Paraíba, para ir morar na Faria Lima, em São Paulo. Porque essa é a realidade que o Brasil precisa enfrentar. A previdência do país, se ela vier a ser deficitária, é porque ela cumpre um papel que nenhum outro programa social do governo cumpre, que é o papel de ser solidário e social no momento que a pessoa mais precisa, que é quando ela não tem mais a sua força de trabalho. Ela serve para dar o sustento às pessoas mais carentes, quando elas não têm mais a quem recorrer. E essa previdência, ela é responsável pelo giro na nossa economia de bilhões de reais todos os meses, que são importantíssimos, principalmente para os estados mais carentes da federação. Então, se fosse para fazer o que esse pessoal queria, não se precisaria ter o Congresso Nacional, porque seria uma conta matemática, chamaria um bom economista, um banqueiro que entende muito de número, um bom professor de matemática e um estatístico, se faria a conta em cima do aumento da expectativa de vida sobre aquilo que a pessoa tem que contribuir a mais, ou você paga por mais tempo, ou você paga um pouco mais a alíquota, para termos aí a paridade desse aumento da expectativa de vida. A reforma ela não é só isso. Nós temos outro dever, outro papel, que é de continuarmos a ter. E o Brasil é isso, o Brasil é solidário, a nossa história mostra isso, que é de termos a capacidade de termos um sistema que proteja aqueles que contribuem, mas também a gente possa dar às pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que têm a sua limitação social, a condição de, nesse momento difícil, terem o seu sustento, terem o mínimo de dignidade para poder, nesse momento tão difícil de suas vidas, terem uma melhor qualidade de vida. Então, foi por isso que votei contra a reforma proposta pelo governo, porque entendemos que teríamos que ter antes cumprido uma série de outras obrigações para com a nossa população. Meu muito obrigado. Após a exposição do deputado, passemos então aos debates. Dando início, passamos a palavra aos professores debatedores Ana Augusta Alencar e Walter Agra. Boa tarde a todos, presentes e a todas. Inicialmente, parabenizar Hugo pela brilhante explanação. Eu fiquei muito feliz como acadêmica e pesquisadora dessa área de Seguridade Social, com a sua explanação, os dados que você trouxe. Entendo que estamos aqui em um evento científico e precisamos, obviamente, de ter a representatividade dos vários segmentos da sociedade e deixarmos nossas paixões e rejeições, nesse momento, fora do debate. E você fez isso de forma brilhante. Meus parabéns. É difícil saber separar. Da mesma forma que também faço nesse momento, como docente da Universidade Federal da Paraíba, estou aqui com dados técnicos, científicos e também com paixões e rejeições apartadas desse debate. Vamos debater aqui de forma técnica e científica a reforma da Previdência, independente de bandeira partidária e política, pautada na ciência, política, não mais do que isso. Queria também deixar aqui o registro da minha grande satisfação de dividir esse debate com meu grande amigo, também colega da UFPB, professor Walter, que é grande referência em tudo que faz e atua, agora também junto ao CAD, como já foi há algum tempo. É um grande orgulho ter um grande paraibano a nos representar. E deixar aqui meu registro como uma das coordenadoras do evento, que é uma grande satisfação receber a todos vocês e que estamos fazendo o nosso melhor para que hoje e amanhã todos os debates e todas as formações de opinião possam contribuir muito para a melhoria da nossa academia, dos nossos profissionais, dos estudantes e todos os segmentos aqui presentes. Sem muitas delongas, vamos tentar debater. É porque o professor fala muito, viu? Então, vocês vão me desculpando.
Inicialmente, eu gostaria de pontuar a nomenclatura que entendo ser errada de reforma da Previdência. O governo ele não defende uma reforma da Previdência Social, ele está defendendo a reforma da Seguridade Social. Seguridade Social é um dos ramos do direito brasileiro, né, que já foi totalmente influenciado pelo direito internacional e que, pela primeira vez, apareceu no bolso constitucional, com a Constituição de 88, em um capítulo apartado da ordem social, que trata dos direitos que asseguram a saúde, a assistência e a previdência. Então, a reforma da Previdência, que está sendo pautada atualmente no Brasil, ela não reforma só uma das áreas da Seguridade, que é a Previdência Social, para ter essa nomenclatura. Ela adentra também na reforma da assistência social e reflete também em reformas de saúde no Brasil, como é o caso, por exemplo, de pautar a questão da isenção das entidades filantrópicas que têm autorização constitucional de executar saúde complementar no Brasil. Então, a partir do momento que eu mexo com vários segmentos dentro da Seguridade, e não só a reforma, eu não estou reformando Previdência Social, estou reformando Seguridade Social. Mais importante do que isso é a concepção dessa reforma, porque reformar a Previdência Social, eu reformo um seguro social. Previdência Social tem caráter contributivo, filiação obrigatória, fato gerador é o trabalho. Então, se você trabalha, automaticamente você está vinculado ao INSS, você tem que contribuir para o sistema, é um seguro social. Então, eu vou reformar direitos de segurados que estão contribuindo, eles não estão recebendo nenhum favor do Estado. Eles estão contribuindo para um sistema que eles são obrigados a contribuir, tem natureza jurídica tributária. Então, eu estou reformando quem contribui para o sistema. Benefícios e direitos de quem contribui para o sistema. Diferente da assistência e da saúde, em que eu tenho aí sim um caráter de seguridade, pautado no modelo beveridiano, quem estuda a área sabe bem disso, influenciado pela política do presidente americano Roosevelt, então, na política do New Deal, uma questão totalmente diferenciada de proteção do cidadão, do berço ao túmulo, independente de contribuição. Então, a saúde e a assistência no país, ela não tem contribuição por parte dos seus beneficiários. A universalidade é absoluta e, no caso da assistência, o único requisito a ser comprovado é a necessidade. Comprovou a necessidade, o cidadão tem direito. Diferente da saúde, que uma mera dor de cabeça eu posso passar no PSF e ser atendido, sem precisar comprovar que realmente eu estou adoentado. A Previdência, não. A Previdência eu tenho uma série de requisitos para serem comprovados e eu contribuo para o sistema. Todo mês eu contribuo para o sistema. Então, a reforma não é da Previdência. A reforma é da Seguridade Social. E isso é gravíssimo, já? E isso é gravíssimo. Por quê? Porque eu estou reformando um sistema social para beneficiar um outro sistema que não social. E isso quem explica bem é Nicholas Luhmann, na teoria dos sistemas sociais, que ele demonstra que é altamente prejudicial para qualquer sociedade, ele demonstrou isso na sociedade italiana, é altamente prejudicial para qualquer sociedade reformar um sistema por completo para beneficiar um outro. E é isso que está acontecendo no Brasil. Então, adentrando no sistema previdenciário de seguridade social, mais do que isso, estão reformando um dos segmentos jurídicos da ordem jurídica brasileira para equilibrar contas públicas. Estão reformando a Seguridade Social não para a melhoria dos direitos e garantias fundamentais para o qual ela foi criada e constitucionalmente pautada. Estão se reformando exatamente, simplesmente para isso que você demonstrou, para equilibrar contas públicas. Ah, professora, eu não tenho que equilibrar a conta pública? Não tem, óbvio. Eu sou super a favor da reforma da Previdência, da reforma tributária, da reforma trabalhista, mas não nos modos que foi, não nos modos do que essa se apresenta. E, mais do que isso, eu sou muito a favor de uma reforma política que seja antes de todas essas, como você falou. Primeiro, a gente tem que reformar a estrutura, o alicerce do grande sistema, para que depois os microsistemas possam ser reformados para a melhoria deles. Então, você querer equilibrar a conta pública sem mexer exatamente no coração da conta pública, que é um outro sistema que não o previdenciário. Começou-se a reforma trabalhista mexendo em direitos sociais. Então, reformando a Seguridade Social, mexendo também em direitos sociais. Porque a opinião pública, na sua maioria,
é contra essas duas reformas. Foi contra a reforma trabalhista e é contra a reforma da Previdência. Por esse simples motivo que você deixou bem claro, Hugo. O Brasil, é um país, infelizmente, e eu estou falando isso de forma científica, pautada em dados técnicos, de pobres. O Brasil, atualmente, pelos estudos recentes de 2016 e 2017 da ONU, ele tem um índice de pobreza maior do que o continente inteiro africano e muito maior do que os Emirados Árabes, a terra dos sultões, aqueles que vivem lá nos marajás, cheio de ouro, pois estamos mais pobres do que eles. O índice de desenvolvimento humano no Brasil é um dos piores do mundo. E o que é que a reforma da Previdência está alegando? Cortar privilégios. Privilégios de quem? Dos pobres? Onde é que pobre tem privilégio? Ao contrário. O pobre, ele acha que ele tem o direito a ser pobre. Ele acha que ele nasceu pobre e vai morrer pobre. Nasce, cresce, reproduz e morre. Ana Arendt, uma hora dessa, ela deve estar se tremendo no túmulo, porque a condição humana que ela tanto pregou, de vivacidade e imortalidade, e cada um de nós sermos diferentes de qualquer outros seres irracionais, cai por terra nessa bandeira levantada pela reforma da Previdência. Não se está cortando privilégios. 70% dos parlamentares votaram a favor da reforma. E votaram a favor da reforma para reformar direitos da média da população que vai sofrer com isso, que é o cidadão brasileiro e a brasileira que ganha de R$ 2.000 a R$ 2.500. Então, uma média salarial de R$ 2.300. A reforma foi votada por 70% da representatividade da Câmara, que não representa a maioria que está sendo reformada. Ao contrário, representa a minoria. E isso é muito sério. Por quê? Porque quem vai ser o alvo maior da reforma não está sendo representado nesse momento, que são os pobres. Por que os pobres? Porque estão reformando, como o Hugo bem mostrou, direitos e garantias do RGPS. Quem é que está afiliado ao RGPS? Aquele que ganha até o teto de R$5.000 e poucos no Brasil atualmente. Então, os cortes, os privilégios vão ser cortados desse tipo de contribuinte. Como é que a gente vai reformar direitos de um microsistema jurídico, que é o direito previdenciário, para prejudicar aqueles que são beneficiários desse sistema? Quem leu a PEC 6, são quase 30 páginas, né? Você deve ter visto, obviamente, e os dados comprovam isso. Não consegue, Walter. Eu não consegui identificar em nenhum dos pontos um único benefício social na reforma. Isso seria um tanto quanto considerável e muitas vezes até aceitável se a gente estivesse reformando, falando sobre isso, sobre a reforma tributária, uma reforma eminentemente financeira, econômica, mas a gente está lidando com reforma de direitos sociais, direitos, como o Hugo bem falou, das pessoas que precisam naquele momento de hipossuficiência social, que é o caso da assistência social. Então, reformar benefício de prestação continuada de idoso e deficiente físico pobre, a pensão por morte, antes da pensão por morte, a idade mínima. Alegaram que as mulheres vivem mais. Acho que é porque a gente se cuida mais, né, Carol? Não sei. Mas e por conta disso, aumentaram nossa idade. E deixaram a dos homens igual. 65 homens, as mulheres eram 60, passou na Câmara 62, foi aquela luta, aquela briga, permaneceu. Ontem, na CCJ, permaneceu de novo, vai para a votação do plenário. A gente penalizada porque vive mais, trabalha mais. 2 anos a mais. E por que também, se é para equilibrar a conta pública, por que também não aumenta do outro gênero? Eu não entendi. Pensão por morte. Se a mulher vive mais no país,
a maioria das pensionistas são as mulheres. Elas que ficam viúvas, né? Tá rindo é porque a senhora sabe. Elas que ficam viúvas. Não é verdade? Não, mas, Ave Maria, isso não é só uma projeção, não foi uma maldição, não. Mas, enfim, as mulheres vivem mais. E vamos dar o exemplo das mulheres que vivem mais. Então, a mulher pensionista, se a reforma passar, atualmente, a pensão é 100% do salário de contribuição, excluindo os 20% das contribuições menores, incluindo as 80% da média maior, 100% de contribuição. A mulher perdeu seu companheiro num momento de dor, de fraqueza, às vezes ele é o provedor da família, ela não tem nenhuma renda, é pensionista. 100% de salário de contribuição atualmente. Se a reforma passar nos moldes que está, 50% de pensão, mais 10% por cada dependente. Então, de cara, ela sai ganhando 60%, porque é 50% e 10% que ela já é dependente, 60%. De cara, ela perdeu o provedor e 40% da renda mensal da família. Se ela tiver filhos menores, 10 para cada um. Atingiu a maioridade, tchau. Não converte para ela, não. Isso é desumano. Na hora em que mais precisa, na hora da dor, na hora da falta, corta-se o orçamento. Ontem, na CCJ, conseguiram reverter a questão do valor abaixo do salário mínimo. Já vai ser votado no plenário, pelo menos, essa questão, porque é até vergonhoso a gente debater isso. Aprovar qualquer que seja o benefício abaixo do salário mínimo. Não tem o mínimo cabimento. Mas também vai começar a correr também a PEC paralela, porque aí vem com e com a questão dos servidores dos municípios e dos estados. Então, eu, infelizmente, queria estar aqui como pesquisadora da área, afirmando que a reforma da Previdência ela vem para reformar direitos e garantias fundamentais de proteção e tutela do cidadão brasileiro, mas, infelizmente, eu entendo, vejo assim, com dados técnicos, que ela não vem reformar direitos e garantias pro bono, para melhor. Não. Em nenhum aspecto eu vejo benefício social na reforma da Previdência. E isso é lamentável. Por quê? Porque se eu estou reformando uma área social para pior, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Dentro de casa, ninguém reforma nada para piorar a qualidade de vida de sua família. Quem dirá um país mexer em um sistema social para prejudicar a vida daquele que dele se beneficia. Infelizmente, a reforma da Previdência, nos moldes que está, ela não vai trazer qualidade de vida, justiça social e nenhum objetivo que os artigos constitucionais prevêem e obrigam que o Estado brasileiro os cumpra. Infelizmente, a realidade é essa. Eu gostaria muito de estar debatendo de outra forma, estar discordando totalmente de você, mas, independente de questão política partidária, os dados comprovam, é pura matemática, matemática não se explica, e estão aí os dados para serem vistos. Infelizmente, estão reformando direitos sociais para pior dentro de um Estado democrático, o que é mais grave. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Agora vocês viram aí, estão vendo a árdua tarefa que coube a mim. Primeiro, falar por último. E segundo, tentar, discordar da professora Anne com essa maestria. É por isso que ela é uma das professoras mais queridas da Universidade Federal da Paraíba. E o deputado Hugo Mota, quem não o conhecia, sobretudo os mais jovens, de logo fica de cara impressionado com a sua eloquência, com o seu conteúdo, com a sua forma de expor, e com seu pensamento cartesiano na forma de abordar a reforma da Previdência. Coube a mim aqui começar essa explanação, e aí me permita, deputado Hugo Mota, professora Anne, refazer ou desfazer tudo que eu tinha programado. Me permita, para partir de onde vocês
pararam, ou, ao menos, tentar dar continuidade de alguns pontos, em alguns pontos que vocês abordaram. Primeiro, quando o deputado Hugo Mota pergunta, e um dos slides dele, ele coloca: a reforma da Previdência é necessária? Né? E aí, eu gostaria, por favor, tinha preparado uma apresentação, você pode me passar aqui? Se puder, o pessoal da assistência técnica aí puder me ajudar. Bom, está chegando aí. Mas primeiro tem que colocar lá. Pronto. E aqui eu passo aqui em reforma da Previdência, partindo dessa problemática aqui. O rombo da Previdência. Para ver se a reforma é necessária, se ela é justa, se ela devia começar no fim, se deveria começar com a reforma tributária, a reforma política. Temos um rombo na Previdência? Sim, temos. E quem diz isso? Sou eu não, não sou eu não. O governo do PT preparou uma reforma da Previdência, mandou para o Congresso. Aí a presidente saiu. Aí o presidente Temer foi e mandou uma proposta, e aí veio a eleição, aí o presidente recém-eleito disse: não, para aí, espera que eu vou readequar, eu vou fazer um novo projeto. Será possível que 3 presidentes inventaram um débito, um rombo na Previdência? Ah, tá, então vamos ao portal da transparência, para poder localizar se há ou não, porque no portal da transparência, independentemente de receita, estão as despesas. É bem simples. E o que é que a gente vê lá? A gente vê que há, sim, um rombo na Previdência, porque nós gastamos, em média, e aqui eu faço uma subdivisão dos gastos para mostrar, por exemplo, e aqui o que me chama mais atenção, professora Anne, não é o que já passou, é o que não passou. Mas como assim? Bom, a gente passou uma reforma da Previdência ou da Seguridade Social, conforme se queira chamar, mas o Congresso, sobretudo, por enquanto ainda a Câmara, passou uma reforma da Previdência ou Seguridade, abordando o quê? O regime de Previdência Social e o regime próprio da Previdência, ou seja, para servidor público e para os trabalhadores em gerais. Ocorre que o nosso maior rombo não está aí. Ah, não? Está onde? Atentem que só os militares, eles dão um rombo para a Previdência de 43,8 bilhões anuais. E eles representam, desse total do rombo, ou dos gastos, 15,4%. Mas tem um detalhe que salta aos olhos. Qual é? Quantos eles são? Quantos eles são? E aí, deputado Hugo Mota, está aguardando a posição e a continuidade da reforma, e aí sim, como disse a professora Anne, não da Previdência, mas da Seguridade Social, o enfrentamento dos militares também. Por quê? Vejam bem os militares. Eles são 384 mil são militares, aposentados ou pensionistas. Eles representam 1,16% do total de beneficiários de todo o sistema. 1,16%. Mas o impacto deles é de 15,4%. Atentem que todos os servidores públicos federais, eles representam um impacto de 16%. E quantos eles são? Ali eu trago o apontamento. Servidores públicos, pensionistas, está aqui abaixo. 32 milhões. Pois é. Vejam a desproporcionalidade para isso. Se tem rombo, se tem déficit, olha como estamos aqui com os militares. Ah, mas por quê? Ah, é porque eles são marajás, têm super salários, se aposentam. Ah, é porque nós ainda estamos bancando, por exemplo, aposentadorias que os militares deixavam para seus filhos. Eu tenho amigos que são filhos de militares que já passaram de 50 anos, já casaram, já têm filhos, já têm netos e ainda recebem a pensão do pai. Desta forma, enquanto vida tiver. Então, estamos pagando esse tipo de conta ainda. Ah, mas é direito adquirido, não tem mais. Tudo bem, não tem mais. Mas com que idade o militar vai para a reserva? Ah, mas ele não se aposenta, ele vai para a reserva. Me lembra aí qual foi a vez que nós convocamos os militares da reserva para alguma outra atividade.
Ah, não, então é aposentadoria mesmo. Né? Ou muda a classificação, o conceito, a definição do que é reserva, ou é aposentadoria. Certo? E, tendo essa aposentadoria, o custo que ela está sendo feita até então representa mais 16% ou melhor, 15,4% do total do déficit da Previdência. Então, partindo do questionamento do deputado Gumota, a déficit precisa de reforma? Ao meu sentir, precisa de reforma, sim. Agora, sacrificar, e aí eu tomo outra frase do deputado Gumota, que repercutiu na imprensa, ele dizia, a reforma não resolverá o problema do país. Ela irá penalizar, mais uma vez, os mais carentes. E isso vai acontecer se para muitos, como são, ou melhor, para muitos poucos, como são os militares, se essa reforma não continuar. Tem que continuar, ela não pode ficar dormindo na Câmara, de forma alguma. Esperando o quê? Esperando que outro tema venha. Ah, vamos discutir a reforma tributária, que é imensamente importante. Então, vamos esquecer a reforma dos militares? Vamos punir todos os outros e vamos deixar ali? Porque aí sim é privilegiar. E quando a gente fala, a professora Anne perguntou, olha, cortou o privilégio de alguém, me permita dissentir, mas cortou sim, né? Cortou, por exemplo, dos políticos, Hugo. Você sabe muito bem a forma com que os políticos se aposentavam, eram 35 avos, independentemente de quantos anos você tinha. E agora não mais. Ah, quer se aposentar? Beleza, vem para a regra normal, vem para o nosso mundo, professora Anne, vem para o mundo dessa plateia. Vem ser igual a nós outros. Então, cortou privilégio também? Cortou. E aqui apresenta um modelo onde o próprio parlamentar, querendo ou não, mas cortou na própria carne. Porque o parlamentar, acho que é o terceiro mandato do deputado federal do deputado Hugo Mota, já se fala em 16, ou melhor, 12 anos. Né? Então, ele teria 12,35 avos para se aposentar. Só que o deputado Hugo Mota não tem ainda nem 40 anos. Eu já podia se aposentar, saísse amanhã, acabou o mandato, olha, já vou receber tanto. Ou seja, 12,35 avos. Então, cortou o privilégio? Cortou. Era necessário fazer isso? Ao meu ver, era necessário. E para concluir, porque a placa já me foi mostrada, professora Anne, né? Eu vou te falar uma coisa, eu estava no outro debate em Brasília, aí a pessoa perguntou, e aí pegando a deixa da professora Anne, olha, por que não aumentou para os homens também? Aumentou só para mim, eu vivo mais e por isso estou sendo penalizada, porque não aumentou também a idade para o homem? E, questionado isso, eu estava num debate com alunos, e um aluno chegou e disse o seguinte, professora Anne, discutindo com a outra menina dessa abordagem previdenciária, ele dizia, você se lembra o que diz o artigo 5º? Ela, o quê? Que homens e mulheres são iguais perante a lei. Ora, então por que o homem não se aposenta com a mesma idade da mulher? Como é? Porque não aposenta com a mesma idade, não são iguais? Se a mulher vive mais, problema do homem que morreu antes, ela que fique vivendo mais, que fique recebendo as suas vantagens por mais tempo. Não é? Mas aí, pensar, olha, ela vive mais e vai se aposentar antes. Então, a gente estaria, em tese, violando o artigo 5º da Constituição, onde diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Né? Eu faço essa colocação, não é minha, eu trago esta colocação com o intuito, deputado Hugo Mota, professor Anne, de apimentar ainda mais os debates e a forma de a gente ver e rever o tema de reforma da Previdência. Tá? Então, diante do escoamento do meu tempo, concluo por aqui essa apresentação, primeira ficando à disposição dos senhores e dessa seleta plateia para as perguntas que nos forem endereçadas, sem antes, por fim, agradecer ao gentil convite da organização do evento, aos quais parabenizo de forma expressiva na pessoa dos alunos e dos coordenadores, professor Salles Gaudêncio, professor Solon Benevides e a professora Anne. Obrigado a todos. Infelizmente, a gente não vai poder abrir para perguntas por questões de tempo. A gente ainda tem a próxima mesa redonda. Então, agradecendo a presença de todos e dos ilustres palestrantes e debatedores, desfaçamos a mesa redonda sobre reforma previdenciária.
Foi só abacaxi pleno agora, né?